a meditação nossa dessa manhã, Atos 2, a partir do 22 até o 32. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, porque diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. O tempo da Páscoa que nós vivemos hoje é recheado de imagens, de sons, de sentimentos, de lembranças. Há uma espiritualidade também própria desse período que gira em torno da Páscoa, dessa data festiva. O domingo de Páscoa, que ficou para trás na semana passada. Agora nós olhamos para frente, nós temos um longo caminho a seguir e talvez nós nos questionamos, e agora? E agora que Jesus ressuscitou? O texto para nossa meditação é uma antecipação dos acontecimentos posteriores à Páscoa de Cristo. Trata-se de um recorte da narrativa do dia de Pentecostes. O tema que fica evidente nesse texto é a centralidade da pregação da pessoa de Jesus Cristo e no agir de Deus no evento da Páscoa. Deus ressuscitou Jesus. O texto citado aqui por Pedro, do salmista, traz também uma temática muito interessante, dando destaque à ressurreição. Pedro cita na sua pregação alguns versículos do Salmo 16, que nós lemos na nossa liturgia. A temática que perpassa aqui a confiança em Deus, a alegria que se representa na vida do salmista e a esperança, a certeza da vida eterna, agora para nós, chamados cristãos. O texto do Evangelho, que nós lemos também de João 20, nos lembra também do domingo de Páscoa, retrata o aparecimento de Jesus aos discípulos e também a dificuldade de Tomé em crer na ressurreição, o seu questionamento, que também às vezes é o nosso questionamento, eu não vi. É de fato, crer na ressurreição é crer em algo que não cabe dentro da lógica humana. Não cabe, é assim, no entanto, é vida e paz para aqueles que creem. É um mistério da fé, a ressurreição de Cristo. O livro de Atos, cuja autoria é atribuída a Lucas, o evangelista, traz aí uma narrativa muito rica e muito documental dos primeiros passos do cristianismo, aqueles que creram no Cristo ressurreto. Ele nos inicia, se a gente for olhar, sobre o relato da ascensão de Jesus, a vinda do Espírito Santo, e traz para a gente ricos detalhes, né, da atuação dos discípulos após a morte e ressurreição de Cristo. Vai falar sobre a criação das comunidades, dos testemunhos dos primeiros cristãos.
da atuação dos discípulos, vai falar de Paulo, de Pedro, vai falar como tudo isso aconteceu. E nós hoje não somos diferentes desses discípulos. Eles foram chamados a testemunhar e nós também. O nosso texto que nós demos para a nossa meditação em Pentecostes, está dentro da primeira pregação da igreja cristã. Isso se a gente aceitar a ideia de que a igreja teve a sua data inaugural no dia de Pentecostes. Vamos partir desse pressuposto. Se essa é de fato a primeira pregação, então Pedro já nos dá aqui alguma ideia dos rumores de todas as pregações cristãs. Tudo precisa passar pelo crivo do Evangelho de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo não é Evangelho. A autoajuda, a pretensão do pregador de que todos saiam animados do culto de domingo, mas não é isso. Isso não é Evangelho, isso não é ser igreja. Jesus Cristo, na sua vida, morte e ressurreição, na morte na cruz, que nós chamamos da teologia da cruz, vem mostrar que o Evangelho é Ele, a pessoa de Cristo. A Bíblia explica a si mesmo a partir do centro, que é Jesus Cristo, tendo a cruz como o evento fundante, como a gente tem falado ao longo desse mês de abril, da gente se aproximar da cruz, entender a cruz. Então, a cruz que tudo transforma é o centro da fé cristã. Então, caminharmos agora para que Jesus havia prometido, lembra que ele prometeu? Que não deixaria os discípulos sós, que mandaria um auxiliador, que ele cumpriria essa promessa. E essa promessa é cumprida em Atos 2. Se você começar a ver o capítulo 2 inteiro, vai falar desse consolador, daquele que não deixaria os discípulos sozinhos. Então, celebrar, prestar culto, estar aqui como nós estamos reunidos nessa época de Páscoa, é muito importante. Então, a primeira pregação da igreja cristã tem um sentido especial, assim como tem cada domingo na nossa vida. Porque cada domingo precisa trazer a nós a luz da ressurreição de Cristo na nossa vida. Todo domingo que nós estamos reunidos é aproximar e realmente tornar a história da ressurreição de Cristo verdade nas nossas vidas. Tornar ela real. É realmente nós passarmos pela história cristã das próprias pessoas, não dos eventos, mas de cada um de nós, com a mensagem da centralidade e um sentido real da morte e ressurreição de Jesus Cristo, que é restaurar, redimir a sua criação, que é nos tornar pessoas perdoadas, restauradas, porque neles, como perdoados e perdoadas, nós somos novas criaturas, por Ele e para Ele. Então, o texto aqui não pede para ser lido de forma separada, não é isso. Sem a gente fazer uma relação com os acontecimentos dos dias que antecedem o próprio dia de Pentecostes. Não é a nossa intenção. Os discípulos que na Páscoa haviam passado por todo o drama da morte e foram confrontados com a ressurreição, tiveram que reinventar o seu jeito de olhar para a própria vida, de ressignificar o seu papel como seguidores de um mestre que estava prestes a ir embora novamente. Jesus deixou ele na cruz e Jesus disse que não ia ficar com eles. E agora? Jesus não ia ficar ali de forma visível, palpável, todo dia com eles. Na sua convivência diária, como era antes, eles não iam mais comer pão e comer peixe com o mestre na beira da praia no final de um dia de trabalho, de pregação do Evangelho. O texto do Evangelho que a gente leu auxilia a gente perceber o quão era difícil para eles assimilar o que estava acontecendo. Você está ali na sala, de repente Jesus aparece, depois Jesus some de novo. Se coloque no lugar dos discípulos. Alguém que você ama muito, morre, de repente volta e fica o quanto era necessário ressignificar tudo isso. E depois de 40 dias ele ascende aos céus.
Para os discípulos, representava uma nova ruptura. Pensa. Mas esse período também mostra um amadurecimento desses homens e das mulheres também que seguiam Jesus, dos seus discípulos, um amadurecimento em assumir a missão de Jesus para esse mundo, que não queria um mundo que não queria a presença de Jesus, a mensagem que atrapalha e que questiona o jogo de poder vigente no mundo. E agora esses discípulos e discípulas assumem para si essa prerrogativa. A gente tem uma expressão popular que todo mundo conhece, né? Quem te viu, quem te vê. Quem nunca ouviu isso? Né? Às vezes, principalmente quando a gente melhora, né? As coisas vão bem. Então, se a gente fizer uma relação entre o texto do Evangelho de João 20 que nós lemos e esse texto de Atos, vai mostrar isso dos discípulos. Se a gente olhar para eles, são os mesmos discípulos, no entanto, muito diferentes. No texto de João, eles estão lá amedrontados, trancados na casa, refugiados, assustados com tudo que aconteceu. No texto de Atos, não, eles são outras pessoas. O período aí do estágio de 40 dias foi mais valioso, então, do que a caminhada de 3 anos com Jesus? Eu creio que não é isso. No entanto, isso leva a gente a perceber de uma forma diferente os potenciais de cada um. E leva-nos também a encorajar-nos a viver uma vida a partir disso. A viver os princípios, os valores e a mensagem do Mestre de forma fidedigna, sem a sombra do mesmo. Teologicamente falando, é a gente olhar e acentuar a mudança da postura dos discípulos na vinda do Espírito Santo. Esse acento aqui, que é feito pelo próprio Jesus no contexto da última noite com eles, quando depois da ceia, ele toma um precioso tempo para dialogar, para falar, para explicar, para prometer que viria o Espírito Santo, e agora o cumprimento daquilo que Jesus tanto tinha dito, torna agora os discípulos pessoas sem medo. Pedro está no meio do povão pregando, não está mais trancado lá. O Espírito Santo move, Jesus não está mais presente, fisicamente falando, mas a ação do Espírito Santo é Deus presente. A partir disso, nós olhamos para o nosso texto, então, e podemos ver algumas divisões interessantes. E aí eu dividi ele em 4 partes que eu achei pertinente. Se nós olharmos do verso 22 ao 24, vai mostrar aí que essa parte inicia com a mensagem aí, Pedro falando, varões, pessoas de Israel, outras traduções dizem, né, homens israelitas. Ou seja, nessa parte Pedro ele quer mostrar ao seu público aquilo que Jesus fez, as ações de Jesus, que ele é o verbo encarnado, que realmente ele fez maravilhas, prodígios, que ele fez sinais, que ele realizou tudo isso no meio daquele povo. Vocês viram e sentiram. Pedro não está inventando uma história. Ele fala da experiência de cada um por meio da sua vida cotidiana com o próprio Cristo. A morte de Jesus não aconteceu fora do horizonte de Deus. Porque às vezes a gente pode achar, então, de repente Jesus morreu lá. Deus nem... Não! A salvação dos seres humanos teve um alto preço. Como a gente sempre canta, né? Foi uma decisão e vontade do próprio Deus. Não foi obra do acaso ou um ato acidental, fora dos planos amorosos de Deus. Não! Porque nada foge dos cuidados de Deus. Ele é Senhor da história. Deus ordena tanto os meios quanto os fins dos acontecimentos humanos. Mas, no entanto, ele não viola a liberdade e a responsabilidade humana. Vocês o mataram, Pedro prega. Mesmo que o evento estivesse no horizonte de Deus, existem culpados.
Sim, vocês, ele diz, nós, cada um de nós. A morte vicária de Jesus não nos isenta da culpa. No centro do evento, e sempre de novo nos lembra que foi pela culpa, por nossa culpa, e foi por nós. Nós matamos. Aquele povo matou Jesus. Na teologia, culpa e perdão devem andar de mãos dadas, nunca sozinhas. A culpa sem perdão não faz jus ao amor de Deus e não aponta para a sua graça. Enquanto que o perdão sem culpa não aponta o nosso erro, nosso pecado, a nossa condição humana. A morte e o sofrimento real de Jesus não podem ser retirados da teologia, um separado do outro, sobre o risco da gente perder a essência do evangelho da graça. A teologia da cruz, como eu falei, ela precisa estar no centro do nosso agir, pensar e refletir. A partir então da cruz como centro da nossa fé, a temática da pregação é conduzida para o tema de agir máximo de Deus por nós, que ressuscitou Jesus diante da morte na cruz. É importante a gente olhar que a morte de Jesus na cruz só tem sentido a partir da ressurreição. Não dá para falar de uma e deixar a outra de lado. Não basta a gente só falar da morte, que Jesus morreu, ou só falar da ressurreição, só festa, festa, festa. Uma não existe sem a outra. A cruz, a morte sem a ressurreição, relata uma morte igual a qualquer uma outra. Já a ressurreição sem morte, sem cruz, é glória sem sofrimento. E é isso que Pedro mostra nesses 2 primeiros versículos. Ele vem apontar. Depois a gente pode olhar do verso 25 a 28, que é onde Pedro dá destaque ao Salmo 16. Ele vai citar esse salmo na sua mensagem. Para a gente exemplificar, ele faz uma relação da palavra do salmista, esse Salmo 16, que é atribuído a Davi, com a pessoa de Jesus. Ele vem resgatar a fé do Antigo Testamento e dar um novo significado à palavra da Escritura. Às vezes a gente lê o Antigo Testamento e fala, onde está Jesus nisso tudo? E ele vem mostrando desde o primeiro versículo onde está Jesus e o seu significado, ou mesmo a ausência do próprio Jesus. O Salmo fala inicialmente da presença constante de Deus diante de mim e à minha direita. Se a gente quiser vincular isso a Pentecostes, a gente pode lembrar a promessa de Jesus, lá em João 14, que é, não vos deixareis, enviarei o Espírito da verdade. Ou como ele diz em Mateus 28, estarei convosco até a consumação do século. A presença constante de Deus traz alegria, traz louvor, traz festa. É realmente a nossa carne repousar nessa esperança, como afirma o salmista. A esperança da vida eterna, especialmente relacionada ao evento da Páscoa e do Pentecostes. Esse Deus foi adorado pelos antepassados no Antigo Testamento. Ele é louvado pelo salmista. E Pedro traz à memória, novamente, que é o mesmo Deus que agiu na morte e que ressuscitou Jesus Cristo. E que agora age novamente ao enviar o Espírito Santo. Naquele contexto e ainda hoje em nós e através de nós. Esse é sem dúvida o motivo da alegria e de júbilo do salmista. É essa mesma ideia que ele traz para nós. E ele vem falar depois nos versos de 29 a 31, ele vai falar também sobre isso, que Deus não deixou o corpo de Jesus na morte. Ele ressuscitou Jesus. E a sua ressurreição dá vida e vida em abundância. Por fim, ele termina o verso 32, que não precisa de muita explicação. Ele por si só fala, e este Deus, Jesus Deus ressuscitou
do que todos nós somos testemunhas. O que Pedro afirma é aquilo que nós vemos no Evangelho de João. Tomé vai lá e coloca o dedo e vê que realmente Jesus ressuscitou. O que vários de nós também provavelmente faríamos. Essa ressurreição nos leva e nos traz vida, e vida em abundância, e não é uma vida que é só a vida eterna, porque às vezes a gente pensa assim, então é só depois da morte. Não, é uma vida que começa agora, porque esse Deus é o mesmo Deus. Essa ressurreição que garante para nós a vida eterna, que garante que nós estaremos com Deus no dia do Senhor, como nós vimos na escola bíblica dominical, é o Deus que garante que nós podemos experimentar a sua vida hoje, porque Ele ainda é o mesmo. Como Ele estava com os discípulos, Ele está conosco. Nós somos agora os seus discípulos e discípulos nessa caminhada de fé. O convite dele então é que a gente possa testemunhar, uma vez que nós somos perdoados e perdoadas de Deus, uma vez que nós temos o nosso relacionamento com Deus restaurados na cruz, nós podemos agora realmente proclamar e testemunhar através da vida que Ele nos dá. Uma vida em abundância, uma vida que garante para nós que nós não vamos morrer. Mas que vida então é essa que começa agora? Uma vida que enfrenta dificuldades, sim. Que vê a morte rondando no mundo, o pecado que realmente dá corrupção, que denigre o mundo, que corrompe a sociedade e as suas estruturas. Nós somos aqueles e aquelas que testemunhamos a ressurreição de Cristo quando nós dizemos não para isso. Quando nós não entramos na onda mas todo mundo faz. Como diria a nossa mãe, você não é todo mundo. Você é filho de Deus, perdoado, lavado, perdoada e lavada, remida no sangue da cruz. E a sua função é levar vida. E se nós compactuamos com o pecado que existe na sociedade, que existe no mundo, nós participamos da morte e não da vida de Cristo Jesus. Isso é muito sério. Testemunhar a ressurreição de Cristo é testemunhar um Deus que está vivo, um Deus que vive. E a vida é alegria, a vida é paz. E é importante nós lembrarmos que o nosso Deus é um Deus justo, um Deus que não compactua com o pecado. E o pecado como estruturação, é importante, a gente comentou isso na escola bíblica dominical, e é importante a gente lembrar que o nosso Deus se ira com o pecado. Mas a ira de Deus é uma ira justa. Por quê? Porque Ele não nos criou para o pecado. Ele nos criou para a vida. Mas nós escolhemos o pecado. E escolher o pecado é se rebelar contra Deus e contra tudo aquilo que Ele tem para nós. E muitas vezes nós escolhemos caminhos de morte. E Deus se ira. A ira de Deus é contingente ao pecado. Se houver pecado, há ira. Se não há pecado, não há ira. O problema é que nós nascemos no pecado. E a nossa carne é pecaminosa. Então Deus se ira. No entanto, a sua ira foi aplacada pelo sangue de Cristo na cruz, pela justiça dele na cruz por nós. Ele pagou a nossa dívida, como a gente viu quando a gente falou, acho que apagou. Na segunda ou na terceira mensagem, na segunda mensagem do mês, que falava sobre o porquê Jesus morreu, e a gente falou sobre isso, né? Sobre uma dívida que precisava ser paga. Essa dívida que precisava ser paga era a ira de Deus que precisava ser aplacada, porque a ira de Deus fere a santidade de Deus. É como um pinguinho de vinho nessa toalha branca. A gente olha e a gente fala, tá legal. Então o nosso Deus, que é o Deus da vida, que nos leva a viver uma vida reta, que nos perdoa, que nos restaura, porque teve em Cristo Jesus a sua ira aplacada, nos convida a sermos aqueles e aquelas que levam vida onde nós estivermos,
que realmente nós possamos ser aqueles e aquelas que levem vida, a começar na nossa casa, onde que haja respeito, que haja compreensão, que haja carinho, que haja amor, a começar na nossa escola, no nosso trabalho, onde nós estivermos, que nós não compactuemos nos sistemas opressores. Como a gente viu ontem na palestra de diaconia, né, sobre crentes que querem pagar menos que um salário mínimo, que querem escravizar o outro, a sua bela vontade, isso é uma ferramenta de morte. E nosso Deus é o Deus da vida. É um Deus que paga um salário justo. É um Deus que não vai procurando nas entrelinhas dar um jeitinho para ter lucro. Porque entende que se ficar com lucro, o outro não vai ser abençoado. Nosso Deus é o Deus da vida. Testemunhar essa ressurreição, testemunhar esse Espírito que dá a vida, é olhar por essa perspectiva. É buscar. Não quer dizer que a gente é isso todo o tempo. Às vezes a gente vai ser injusto, às vezes a gente vai oprimir as pessoas. Que nós possamos realmente pedir que Deus, através do seu Santo Espírito, nos incomode. Para que a gente mude. Para que nós possamos ser os autores da vida, na vida das pessoas. Que nós possamos realmente levar e ser sal da terra e luz do mundo, onde nós estivermos. Que realmente Ele nos ajude a realmente falar da vida, a ser vida, porque o nosso Deus é maravilhoso. Ele nos salvou, Ele nos perdoou, perdoados e perdoadas que somos. Nós somos convidados a testemunhar, porque Jesus não é Davi, Ele não ficou no túmulo, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou e nos convida também a nós a levarmos essa ressurreição aonde nós estivermos, que Ele nos ajude realmente a nos opor ferozmente às artimanhas e às formas de morte que existem na nossa sociedade, na nossa casa. E se talvez você não consiga enxergar isso, porque às vezes a gente está tão acostumado e está tão dentro daquela rotina que tudo é tão normal que não faz sentido. Gisele, você está falando aí, você está delirando, é normal. O normal é assim. Será que é mesmo? Que o Espírito Santo nos incomode e que aquilo que Ele te incomodar, aquilo que Ele trazer à memória, que você possa realmente refletir. Porque a gente só pode exclamar aleluia, louvado seja o Senhor, depois que sinceramente nós olharmos para dentro de nós e dizermos, ai de mim que sou pecador. Porque nós precisamos de um Salvador. E às vezes nós andamos tanto na arrogância que nós esquecemos que nós precisamos dele. Que ele nos ajude a proclamar. Assim como Pedro, que resgatou a memória histórica de Jesus na sua pregação, que falou da morte e ressurreição e trouxe tudo aquilo, né, para a sua pregação, que realmente nós possamos fazer isso no dia a dia, que nós possamos lembrar da nossa história como povo e lembrar de onde Deus nos tirou, que as pessoas possam dizer para nós, quem te vê, quem te viu, que possam olhar para nós e ver pessoas realmente restauradas, plenas, que realmente testemunhem dessa vida. O nosso Deus é o Deus da vida. Louvado seja o Senhor. Amém? Vamos